esse é um caso que eu já falei para vocês que era cirúrgico, mas eu já falei tantos casos que eu ia até brincar com vocês se vocês achavam que eu ia fazer cirurgia, mas nesse caso não tinha como, né? A gente olha um caso desses e a gente sabe que a gente não tem fora do envelope de movimentação possível para correção apenas dentária. Então, ele chegou com 15 anos, esse é o acompanhamento de 15 anos, super ansioso para operar, e muito cedo. Eu falei, ó, volta, segura, aguenta, volta daqui a 1 ano e meio que a gente começa a pensar num tratamento ortocirúrgico, mas já falei que ia ser cirúrgico, ele tinha consciência disso, né? E aí ele volta, então, 1 ano e meio depois, ele, assim, cravou 1 ano e meio, ele voltou, é aquele cara que estava igual presidiário riscando na parede, né, contando os dias, ele estava contando os dias, ele chegou, eu falei, poxa, mas já tem tudo isso? Não, já tem. E aí ele estava nessa situação, encaminhei ele para o cirurgião que opera todos os meus casos, e ele fez uma avaliação, fez um comparativo, tinha alguma movimentação, mas ele falou assim, cuidado que ele está mais o tempo de preparo, que ia ser cerca de... Foi um pouquinho menos de 1 ano, mas dá para a gente fazer a cirurgia. E então era esse caso, com assim, compensações também dentárias, a gente tinha que descompensar da coordenação dos arcos para a gente conseguir fazer dar viabilidade cirúrgica para ele, né? Repara que o arco inferior é muito ruim, o arco superior não é tão ruim assim, tá? Mas em termos de torque dos dentes posteriores, em termos de formato do arco, em termos de alinhamento, retroinclinação dos incisivos inferiores, um arco inferior muito ruim, tá? E aí, radiografia panorâmica, programar a extração aí dos sisos antes de fazer a cirurgia, né? E a gente vê, olha a inclinação dos incisivos inferiores ali, né? O arco superior e o incisivo superior não eram tão ruins assim. Então, tinha uma simetria facial super, né, grande. Olha o quanto que a gente tem de assimetria, né? Aqui na frontal também bem grande. É um caso difícil, porque tamanha assimetria, às vezes é difícil cravar, né? A correção. Mas, e esqueci aqui eu não colei aqui o quadro, certo? Mas vamos, o CleanCheck tá certinho aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai promover as descompensações dentárias, né? O arco superior é mais uma questão de fechamento desse diastema, melhor posicionamento aqui desse incisivo lateral, mas os torques dos dentes posteriores está ok, não tem muito trabalho. Trabalho sim no arco inferior, então todo o clean check que a gente tem, quando a gente tem um caso cirúrgico, existe um jump, existe um pulo, né? Então esse pulo é a correção da mordida. Então vou colocar aqui de novo para a gente ver. No arco inferior, observe que quem vai surgir aqui num primeiro momento. A gente tem os power reads para a gente trabalhar bem torque desses incisivos inferiores. Então, toda vez que a gente vai operar um caso cirúrgico, realmente prestar atenção na inclinação, tanto nos incisivos superiores quanto inferiores. Então, tem que trabalhar torque. Depois que esse torque é trabalhado, né, ele troca. Eu não gosto muito dessas substituições no meio do caminho, mas no caso não tem jeito. Você tem que parar para fazer esses 4 attachments aqui de extrusão, tá? Otimizados de extrusão. E aí vai a correção que é dada pela cirurgia. Vamos olhar então aqui na vista lateral. Aqui a gente tem uma dificuldade grande pelo mau posicionamento desse segundo molar, tá? Mas fez extração do siso aqui e trabalhar aqui com esse segundo molar. Então, esse jump aqui é a correção. Então, é ótimo porque o paciente entende que ele vai ficar pior. Quando a gente diz vai piorar sim, o overjet vai ficar mais negativo. A gente vai tirar a descompensação, a gente vai descompensar aqui os incisivos, né? E aí você vai assim, a gente consegue falar para o paciente, você vai assim para a cirurgia.
Consegue entender? Ah, tá, vou ficar... A diferença vai aumentar, vai, mas é para a gente dar viabilidade para fazer a cirurgia, né? Na outra vista, então, na vista lateral esquerda, então, aqui a descompensação, aqui a melhora do posicionamento desse lateral aqui e a correção dada pela cirurgia. Então, a vista aqui oclusal, arco superior aqui, a gente tem esse segundo molar bem mal posicionado, e aqui o tórax também bastante acentuado, mas aqui trabalhar também a região anterior. O arco inferior é que a gente tem um trabalho maior. Então, olha como é que a gente trabalha expansão com torque, gente. Tá? Então, para a gente dar coordenação, olha como é que o torque estava muito negativo na região posterior, a gente tem que expandir, melhorando o torque. Muito mais fácil essa expansão quando a gente tem que fazer, incorporar torque vestibular de coroa. É muito mais tranquilo de se fazer, mas a gente precisa trabalhar a forma de arco inferior, senão não vai dar coordenação, não vai ficar bom a cirurgia, né? E aí, olha como ele estava 9 meses, esse caso não teve refinamento antes, tá, da cirurgia, então ele terminou assim. Eu acho incrível, eu olho isso e, assim, quem olha e fala que não para ficar entusiasmado fazendo ortodontia com alinhador, porque, assim, não, quando você olha isso em 9 meses, eu acho incrível. E aí, o que eu fiz? A classe 2, a gente consegue simular com o paciente fazendo, né, anteriorização da mandíbula para a gente ver a coordenação. O paciente classe 3 não tem jeito, a gente tem que moldar e vai ter que articular o modelo na mão para ver se ele tem viabilidade cirúrgica. Então, ele tinha viabilidade cirúrgica para fazer, operar, né? E aí, vamos preparar para a cirurgia. Hoje, a única modificação que eu faço aqui é, além de colar os botões, colar uma barra aqui, né? Colar uma barra na lingual dos incisivos, tanto superior quanto inferior, para garantir uma estabilidade maior, tá? Dos dentes. Mas ele vai assim para a cirurgia. E acho que ficou sem... ficou sem... Isso daqui, a foto pré-cirurgia também, mas que deu algum erro, não sei o que aconteceu. E aí é como ele voltou no pós-cirúrgico, tá? Então, imediatamente, quando ele voltou, ele foi liberado, estava muito inchado, eu acho que ele foi liberado, ele deve ter umas 2 ou 3 semanas de cirurgia, tá? E aí, o que eu fiz? É a dica que eu vou dar. Eu comecei o refinamento dele fazendo o escaneamento da arcada nessa situação aqui que ele se encontrava, mas na hora de montar a oclusão, eu escaneei o modelo e já comecei a trabalhar o refinamento dele antes dele mesmo ter operado. Então, mandei e esse daqui é o clean check que eu trabalhei em cima daqueles modelos. Então, um refinamento que eu fiz... Opa, deixa eu ver se... agora foi. Esse refinamento eu comecei a trabalhar antes de eu escanear e ele ter voltado para a cirurgia. Porque a oclusão estava tão bem dentro do que... Ali a oclusão dos modelos estava bem dentro do que a gente imaginava, né? Que eu me antecipei e fiz esse planejamento. Então, no pós-cirúrgico, os 4 primeiros alinhadores ainda com recorte para elástico. E aí, por mim, eu terminava basicamente com intercuspidação de elástico. Mas ele estava assim, não, porque eu não quero, porque ele ia começar a entrar na faculdade. Isso foi em janeiro e ele está fazendo uma escola de piloto de avião, aviação civil. E aí ele ia conhecer toda a turma nova, ele falou que não queria, porque ficar de botão, porque era primeiro semestre de aula, ele não conhecia ninguém. Aí eu falei, tá, então vamos substituir, vamos
você me dá algumas semanas aí para você usar um pouco de elástico, depois a gente tira na véspera de você começar o seu ano letivo lá, a gente troca. E assim foi feito. Ainda ficou faltando. Então, aí vamos de novo tentar seletivamente trocar alguns attachments, né? Então, olha como agora, o que a gente tem aqui? A gente tem um pouquinho de mordida aberta posterior, eu tenho um contato aqui muito acentuado na região anterior ainda. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer intrusão de incisivos inferiores e extrusão dos posteriores. Para eu apoiar essa intrusão, agora, nesse caso, eu pedi, coloque attachments de deep bite, de mordida profunda, otimizados de mordida profunda, o maior tamanho possível. Então, eu não vou trocar outros attachments, mas os que eu vou trocar, eu quero um potente. Então, foi esse... Olha como eu fiz intrusão dos incisivos inferiores e aqui a extrusão dos posteriores. Tem um jump aí, eu falei que eu não uso elástico, simulação de uso de elástico, mas olha a orientação que eu tenho aqui de classe 2 e uma orientação de classe 3 aqui, classe 2, porque ele ainda ficou com algum grau de recidiva aí, de desvio um pouquinho da linha média inferior, e aí ele perguntou assim, dá para a gente tentar ainda corrigir? Eu falei assim, cara, vamos tentar usando o elástico, não vou garantir, tá? Não vou ter certeza que a gente vai ter essa correção, e também pela recidiva do que voltou um pouquinho, não vou submeter, você não vai submeter uma nova cirurgia. Esse é o caso, o quão mais assimétrico e difícil mais difícil a gente cravar ali, porque também tem toda uma compensação que ele tinha muscular, então ele tem um pouquinho de assimetria ainda, mas ele sempre desenvolveu, durante anos ele teve, né, uma condição muito assimétrica, uma condição até de musculatura postural um pouquinho assimétrica também. Então, eu falei para ele, olha, é a tentativa que a gente tem, mas não quis criar muita expectativa nisso. Nessa vista frontal a gente vai ver. Um pouquinho de correção, ó. Aqui intrusão, né, dos incisivos inferiores, mas um pouquinho dessa correção numa simulação de elástico. Não ia fazer distalização, nem nada, porque eu acho que já ia se prolongar demais o tempo de tratamento do Vinícius, tá? E aí essas são as fotos que mais recentes, porque eu só tinha foto lá da cirurgia, e ele foi, eu acho que, se não me engano, o Leonardo Metropolo, que é o cirurgião que opera meus casos, eu acho que ele, inclusive, não sei se ele apresentou agora no Orthoprêmio, então essas fotos são super recentes dele, tá? Mas que ele tirou para... Ele tira foto melhor do que eu, extraoral. Então, o grau de mudança aqui, o quanto que ele modificou, quanto que a gente tem de modificação no caso do Vinícius, né? Tá quase no final.